Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que prazer poder estar aqui com vocês novamente. Eu costumo dizer sempre que é um prazer voltar aqui ao GEAV e poder conversar, fazendo algumas reflexões. Mas antes que nós entremos no tema, eu gostaria de recordar que a última vez que estivemos aqui, ficou assim, eu achei uma palestra até um pouco dura. Às vezes as palestras espíritas nos tocam profundamente, mas às vezes nos tocam um pouco mais duro. E as nossas palestras não é para ser assim. Nossas palestras são para ser palestras de bom ânimo, palestras que nos deixam animados, palestras que nos deixem felizes, né? Que ao mesmo tempo nos dê bom ânimo. E quando foi agora, a convite do nosso irmão Wender, ele me propôs um tema que eu achei um tema bastante difícil. Vida, desafios e soluções. Porque é um tema bastante amplo. A gente pode falar aqui dos desafios da vida a noite inteira. E a gente pode propor soluções também a noite inteira. É um tema extremamente grande falarmos de desafios e soluções. Tudo isso na ótica espírita, né? Vida, desafios e soluções pela ótica espírita. Então é um tema bastante amplo que poderíamos utilizar várias passagens, não só do Evangelho, mas do Livro dos Espíritos, para falar. Só que para não ser aquela palestra dura, aquela palestra que nos deixa um pouco chateados, com um puxão de orelha, vamos transformar essa palestra num único tema. Desafios e soluções baseados numa única coisa. O Evangelho de Jesus. Todos os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso estudo, onde quer que seja. Nós, com a nossa visão um pouco curta, nós acreditamos que tudo isso, aqueles desafios que nós enfrentamos aí fora, todos os dias, estão contidos somente ali. E não é verdade. No Evangelho de Jesus, nós podemos ver todos esses desafios exemplificados de uma forma mais antiga, na linguagem em que Jesus falava, né, naquele tempo. Mas todos esses desafios estão ali. Nossas carências materiais, nossas enfermidades físicas, nossas disparidades, nossas diferenças com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, amigos, parentes. Tudo isso se encontra no Evangelho. Como também as soluções para tudo isso. Só que nós vamos acompanhar uma leitura, é uma leitura de Emmanuel, através de Chico. É um livro que se chama Palavras de Emmanuel. Então, assim, pegaram todas as melhores frases, as frases mais de efeito, perfeitas, em todos os livros de Emmanuel e colocaram aqui nesse livro. E são frases que nos fazem pensar bastante. E para esse nosso tema de hoje, vida, desafios e soluções sob a ótica espírita, nada melhor do que a gente ouvir um pouco de Emmanuel. Vamos ver então o que Emmanuel diz a princípio desse assunto. Nós vamos recorrer ao livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso tem uma lição que ela começa da seguinte forma: a vida humana, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais
para a ascensão justa. Então a vida, apesar de transitória, apesar de ser curta, apesar de ser cheia de desafios, é ela que nos chama e nos coloca em contato com um serviço que nós necessitamos para ascender, para subir. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, conciliar e enriquecer-se no Senhor. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui? Emmanuel está nos dizendo que a vida é isso mesmo. Os desafios que nós enfrentamos, as enfermidades, as dificuldades, porque a gente está toda hora tentando se livrar das dificuldades, né? Não é isso? A gente está toda hora pedindo a Deus, me livra de tal dificuldade, me livra disso, me livra daquilo. A gente queria uma vida tranquila, sossegada, navegando em mares azuis, céu claro. Mas se nós recordarmos, a vida do governador espiritual do mundo, enquanto encarnado, não foi uma vida tranquila. Foi uma vida de tribulações. E se nosso Mestre Jesus sofreu essas tribulações, que dirá a nós? Que necessitamos subir até Ele. Então, normalmente, quando nos deparamos com os desafios da vida, o nosso primeiro impulso, e é natural que seja assim, é repudiar essa dificuldade. É claro. Qualquer coisa que me cause dor, ou me cause desgosto, ou me cause dificuldade material, eu quero afastar de mim. Mas a gente não pode esquecer que são esses desafios que nos fazem crescer. Não é a gente se munir do Evangelho, da Bíblia na mão e ler todo dia e rezar todo dia que vai me fazer crescer. Ajuda. Mas são os desafios, é isso que Emmanuel está dizendo aqui. São os desafios que nos fazem vencer os obstáculos. Então, em contato com os desafios, saibamos ser gratos. Primeiro de tudo, saibamos ser gratos. Aí depois, Emmanuel fala a seguinte frase. Aí esse já está no livro Vinha de Luz. Ele diz assim: quando os discípulos do Evangelho, que somos nós, começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. O que ele está dizendo? Que nós, como discípulos do Evangelho, quando nós começamos a entender o valor dos desafios que nós enfrentamos, quando a gente começa a compreender que determinadas situações nos são colocadas no caminho justamente para que a gente possa crescer, aí sim a gente começa a entender o Evangelho. Aí a gente começa a compreender o que é o Evangelho. E eu sei, meus irmãos, é difícil. Todos nós, eu, vocês, todos nós, quando nos deparamos com as dificuldades, é bem difícil. Uma enfermidade que nos impossibilita viver e trabalhar, uma dificuldade financeira que nos tolhe a liberdade de poder fazer tal ou qual coisa, um desentendimento com aqueles com quem amamos, ou mesmo com aqueles com quem não amamos. O desentendimento é uma coisa que nos causa terríveis males, mas são os desafios que nós temos pela frente. Então, quando nós começamos a compreender esses desafios, como diz Emmanuel, né? Quando a gente começa a compreender que eles são os degraus, eles são a elevação,
O motivo pelo qual nós conseguimos progredir é pelas dificuldades, não é pelas facilidades. A gente está cansado de ver histórias disso por aí, meus irmãos, todos vocês conhecem. Pessoas que nasceram em berço de ouro, que têm facilidades financeiras, felizes o tempo inteiro, e mesmo assim se desandam, ou para a vereda do crime, ou para a vereda das drogas, ou para veredas equivocadas. Então não é viver em mar calmo que nos faz progredir. São os degraus, são as dificuldades. Emmanuel ainda nos dá outras frases. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Cada aprendiz há de ser uma página viva. Então, se nós conseguimos começar a assimilar que o Evangelho não parou ali, naquela parte histórica da Bíblia, o Evangelho, que quer dizer boa nova, também nos engloba no dia de hoje. Somos páginas vivas que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Então, quando você começa a perceber que você, na mão de Jesus, é uma pena, é uma página em branco, você não se sente melhor? Você não se sente bem? Nós somos o material evolutivo da Terra do qual Jesus faz o uso, entre outras coisas. Mas ele continua. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência. Porque às vezes a gente acha que é só ler o Evangelho, então a pessoa pega lá, lê a Bíblia de cabo a rabo. Uma vez, duas vezes, talvez até 3 durante a sua vida. Né? E acha que isso aí já fez. Gravar. Mas nós precisamos vivenciar o Evangelho. E é esse o grande trunfo. A grande solução para vidas, desafios e soluções. A grande solução é começar a vivenciar o Evangelho. Porque, meus irmãos, eu acho que das frases, das passagens de Jesus, quase todas, nós poderíamos até dizer de cor, né? Há frases que a gente diz até de cor, não é verdade? Nem só de pão vive o homem, todo mundo sabe. Né? Qual mais? Olhai os lírios do campo, não é verdade? Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Só que isso são os rudimentos, as primeiras letras do Evangelho. E nós passamos, às vezes, uma vida inteira repetindo isso, falando isso, mas não interiorizando isso. E já está na hora da gente começar a interiorizar o Evangelho. Por isso Emmanuel diz aqui, o discípulo gravará o Evangelho na própria existência. E aí, então, de uma maneira tranquila, calma, carinhosa até, ele coloca a consequência disso. Ou então, se preparará para o recomeço do aprendizado. Porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, de nada adiantará ter acreditado, ou ter lido, ou ter decorado. Isso está no livro Pão Nosso. Então há um momento, meus irmãos, que a solução para os nossos problemas é justamente esse. Começar a interiorizar o Evangelho. Porque a gente vem uma vez por semana à casa espírita, as pessoas vão uma vez por semana à igreja, aos salões evangélicos ou às igrejas católicas, né? Uma vez por semana, acreditando ser isso o suficiente.
Mas se a gente não interiorizar, não colocar dentro do coração o evangelho, e mais do que isso, praticar, sair dos rudimentos do evangelho, porque as frases que Jesus falou, todo mundo já sabe. O ensinamento já foi dado. Vida, desafios e soluções, a solução já foi dada. A gente usa se quer usar. Então a gente precisa começar a praticar o evangelho de Jesus, que já passa da hora. Emmanuel ainda nos diz assim: o problema do discípulo do evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual. O que ele está dizendo? Não é para ser uma novidade emotiva. Então a gente lê uma passagem e acha linda a passagem. É capaz de dizer de cor. E fica até emocionado com isso. Mas depois que passou ali aquela leitura, aquela passagem vai embora, pronto, volto para a minha vida comum, volto a implicar com o meu familiar, volto a brigar com o meu vizinho, volto a brigar com o meu colega de trabalho, volto a fazer alguma coisa equivocada. O problema do discípulo do evangelho é o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Nós estamos cumprindo a vontade de Deus? De um certo modo estamos. Mas será que a gente está seguindo o evangelho dentro das nossas vidas? A gente reclama tanto das enfermidades, das dificuldades. Mas será que a gente está fazendo por merecer a cura? Ou o bem? Então, meus irmãos, a receita disso está no próprio Evangelho. Os desafios, e eu penso que o desafio maior de nossas vidas, nesse momento de transição planetária, o desafio maior que nós enfrentamos, não são esses problemas corriqueiros do dia a dia. Todos eles passam. Basta a gente olhar para trás. Ver quanta dificuldade você já passou na vida. E quantas delas você saiu. Veja quantas enfermidades, quantas vezes você já teve, ou numa cama, ou gripado, ou até com coisas mais difíceis, e saiu. Olha quantos desentendimentos com pessoas, com seres que nos cercam e já passaram. Porque tudo passa. Tudo passa. Só que a gente precisa começar a entender que o Evangelho é a solução para esses problemas. E começarmos a praticar isso. A paciência, a calma, o amor ao próximo. A não violência, a não contenda. E principalmente, temos o coração grato, o coração agradecido, quando alguma dessas vicissitudes nos vem. Não é proibido chorar. Não é proibido entristecer-se. Mas é proibido, sim, né, maldizer as dificuldades que nós temos. Por que eu vou maldizer as dificuldades? Se elas são o degrau para a minha ascensão. Se eu ficar olhando somente com o meu olho material, eu tive aqui uma perda material, me dói aqui, é uma doença, agora eu preciso tratar. Se eu ficar vendo só com os olhos materiais, eu não vou sair dessa materialidade. Se eu conseguir enxergar com os olhos do espírito, que essa doença que me adveio é uma correção de rumo, porque normalmente é assim, né? Quando a gente pratica o excesso de alguma coisa, a gente vai para um lado, né? O excesso. O que acontece? A doença surge do outro, que é para trazer a gente em equilíbrio para o centro novamente. Reparem nisso.
Ah, mas como é que eu posso ter tido um problema no fígado, ou no baço, ou no coração, ou no rim? Como é que eu tive por causa do excesso? Eu como muito pouco, eu sou vegetariano, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, não faço nada. Como é que pôde me advir isso? Como dizia André Luiz no livro Nosso Lar, quando você poderia imaginar que raiva, ódio, rancor, mágoa fizessem parte de um diagnóstico? Quando que a gente podia imaginar que esses sentimentos poderiam despertar em nosso veículo carnal a doença? Mas, ao conhecer a doutrina espírita, ao lermos Kardec, ao lermos toda a literatura espírita, diversos autores falando disso, começamos a compreender que esses estados de espírito são causadores das nossas doenças. Vida, desafio, né, e soluções. O desafio está aí. Como é que eu mudo o meu padrão mental? Como é que eu mudo as minhas atitudes para que eu não cause doença a mim mesmo? Esse é um grande desafio. E isso é interiorizar o Evangelho. Se a gente não interioriza, não vai ter como a gente conseguir consertar essas coisas. E por fim, Emmanuel nos diz: quando o aprendiz da Boa Nova, Evangelho, receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno do coração, então a discórdia, as enfermidades, as tristezas, as diferenças, as separações terão desaparecido do continente sublime da fé, do continente sublime da vida. Então, quando recebemos já recebemos a visita de Jesus dentro de nós, a visita dos benfeitores espirituais que nos amparam, que nos conduzem, então já era preciso que nós tivéssemos já assimilando muito bem essa coisa do Evangelho. A palavra do Evangelho. Porque, gente, vamos pensar uma coisa aqui. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, gente, vocês imaginam que Jesus veio à Terra, o governador espiritual desce do plano crístico até a Terra, milênios de preparação para chegar aqui, para vir curar uma cegueira, para vir curar um paralítico, para vir salvar alguém da prostituição? Será que ele veio para isso? Para resolver problemas físicos? Não, não. Ele veio nos dar a receita para que a gente possa subir na escala dos mundos, para que a gente possa se desapegar daqui e ir viver em mundos mais felizes, mundos mais maravilhosos que estão aí. Só que a gente não consegue se desapegar daqui, porque a gente está apegado nessas coisas materiais. O meu carro, a minha casa, as minhas coisas, os meus móveis, isso é meu, tudo terreno. A gente está preso nessa coisa aqui. E a gente não consegue se soltar. A gente não consegue assimilar a palavra do Evangelho, a palavra da Boa Nova, que é a receita de amor. É uma receita para a gente se descolar daqui e ir viver em mundos mais felizes. Só que a gente fica vivendo aqui, preso nessas coisas. Por quê? Porque está preso nessa materialidade. Então, meus irmãos, vamos começar a vivenciar o Evangelho. É preciso que a gente vivencie o Evangelho. Colocar em prática. Não, ninguém está dizendo que é fácil. Mas não pode, por essa desculpa de não ser fácil,
Não tentar todos os dias. Todos os dias. Olha, se eu tenho o hábito de ter um mau pensamento, e eu percebo ao longo do dia que eu estou começando a ter aquele mau pensamento, eu me lembro do Evangelho, da palavra de Jesus, da ação dos benfeitores espirituais, e eu procuro mudar aquele pensamento. Não, apaga esse pensamento ruim, deixa eu pensar uma coisa boa. Se eu começo com uma maledicência com um amigo a respeito de uma pessoa, eu preciso começar a lembrar que, olha, não preciso eu fazer isso. Eu não posso fazer isso. Porque ao ser maledicente com aquela pessoa, eu não estou falando mal dela, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Eu preciso lembrar disso. É isso que o Evangelho nos diz. Comece a se recordar da boa palavra. Assim, meus irmãos, os nossos desafios, pelo tema proposto, os nossos desafios são imensos, são inúmeros. Cada um tem o seu. E todos nós temos eles iguais. Cada um tem o seu, do seu modo. Mas todos eles são iguais. Todos nós temos conta para pagar, todos nós temos dificuldade com parente, todos nós temos dificuldade de relacionamentos, todos nós. O que acontece na sua família, acontece na minha também. Creia. E acontece na dele, acontece na dela. Creia. Tudo o que acontece, acontece nos outros também. Porque nós estamos no mesmo nível. Estamos aqui para aprender. E vamos aprender a não maldizer as dificuldades pelas quais nós atravessamos. Vamos lembrar sempre que ela é o degrau para a nossa elevação. Vamos começar a receber não só as enfermidades mais difíceis, mas as dificuldades mais difíceis. Eis aí a solução para esses desafios da vida. Começar a ver e a encarar como espírito, não como material. Nós não somos essa matéria que a gente está vendo. Nós somos espíritos. Vamos começar a ver com olhos de espíritos. E para eu crescer, para mundos mais evoluídos, eu preciso passar por isso. Vamos entender isso. Vamos aceitar com paciência, com resignação. Nas dificuldades, vamos orar, pedir a Deus que abrevie. Não que me tire do caminho as dificuldades, que abrevie, torne mais curto esse meu período de provação. Me dá bom ânimo, me dá boa vontade, me dá coragem, porque às vezes eu me sinto desanimado. Me dá coragem para atravessar esse período difícil dessa doença, dessa dificuldade, mas não pedir para tirar as dificuldades do caminho. Até porque não seria justo conosco mesmo. Nós estamos impedindo a nossa ascensão a planos mais elevados. Assim, meus irmãos, nós pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que esteja sempre entre nós, como está aqui neste momento, recordando as palavras de Jesus, onde 2 ou mais pessoas estiverem falando meu nome, estarei entre vós. Agradecer aos nossos espíritos protetores individuais de cada um, os nossos anjos da guarda, nossos mentores, guias espirituais, que nos trazem até a casa espírita, que nos acompanham, que nos dão bom ânimo. Tem aqueles dias que nós estamos desanimados de sair de casa, desanimado para vir aí falar, mas eu precisava ir. Aí vem meio na má vontade e tal, mas vem. E aí toma o passe, toma a água fluidificada e se sente melhor. É o nosso mentor que está ali, nos empurrando, tendo paciência conosco. Vamos então agradecer a nosso Senhor Jesus por essa noite e que Ele esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.